Meu nome é Mônica Xavier, eu sou fundadora do Instituto Empatiar. O Instituto nasceu há quase 10 anos por conta de uma inquietação minha de vida. Nasceu uma bebezinha possível de idade onde eu trabalhava. E eu olhei para aquela mãe e eu vi um olhar vazio. Vazio de esperança, vazio de propósito e estupido de preocupação. E na minha cabeça eu pensava quem vai cuidar dessa mulher, quem vai cuidar de quem cuida. E foi aí que nasceu o Instituto. Então, no primeiro momento... Deixa eu te ajudar. Você colocou lá, Karine? Então, no primeiro momento, a gente nasceu única e exclusivamente para fazer o acolhimento dessa mãe no momento da notícia. Então, a gente capacitava voluntários para elas irem nas maternidades, depois que o bebê nascia, e conversar com essas mães. E a nossa conversa com elas era, vai ficar tudo bem. A gente até brincava que tinha um mantra. Elas falavam e a gente falava, está difícil, mas vai ficar tudo bem. A gente entende que está difícil, mas vai ficar tudo bem. Está de noite, mas vai virar de dia, o sol vai voltar a brilhar e vai ficar tudo bem. Está chovendo, eu sei que está chovendo, mas o sol vai voltar a brilhar. E a gente está disposta a caminhar com você enquanto estiver difícil. Era esse o nosso discurso. Aí a gente percebeu que quando eu trabalhava com famílias em situação de vulnerabilidade, eu não tinha como falar que ia ficar tudo bem. Porque essa mãe coloca a vida na estante. Ela para de trabalhar e ela se dedica 30 horas por dia, 8 dias por semana para aquela criança. Como é que ela vai comer? Como é que ela vai comprar comida para botar na mesa para os outros filhos? Ah, mas ela tem um marido. Não tem. Normalmente os companheiros vão embora. 70% dos companheiros vão embora, porque eles não têm como lidar com isso aí. E o discurso é esse mesmo. Eu não tenho como lidar com isso aí, então eles vão embora. E quando eles ficam, poucos são parceiros e alguns são o ente presente que fica ali dentro de casa, o provedor, e que convive com aquela criança e com aquela mãe que interage com toda aquela dinâmica. E também a gente desenvolveu um projeto que a gente traz as mães para conviverem com outras mães, para se descobrirem pertencendo. Por quê? Nasceu meu bebê com deficiência, eu não quero almoçar na casa da minha mãe mais. Porque só meu bebê tem deficiência, eu vou conviver com os meus sobrinhos são crianças comuns. Eu me sinto muito mal tendo os meus sobrinhos comuns e o meu filho com deficiência, então eu não quero mais ir lá. Aí eu não quero mais sair com os meus amigos, porque os filhos deles são comuns, e o meu filho tem deficiência. Então, às vezes, a exclusão é da própria família que tem deficiência. Ela vai saindo do mundo. Então, a gente faz os encontros de família, e o programa que chama Polo que Acolhe, justamente para que elas se encontrem e percebam que não estão sozinhas. Então, a gente tem como missão promover o acolhimento, a gente tem como visão que o nosso trabalho tem que ser um trabalho de rede. Eu não consigo fazer isso sozinha. Se eu quero que o Brasil inteiro acolha, eu preciso que outras ONGs se disponham a acolher e que se disponham a receber a capacitação. E esses são os nossos valores. Empatia para nos colocarmos no lugar da mãe e da criança com deficiência e sem julgamento. Porque o que acontece? A mãe vai falar alguma coisa e eu vou falar, nossa, como ela tem coragem de pensar isso? Nossa, que absurdo! Nossa, mas mãe tem que amar. Nossa, quem pariu Mateus, quem vale? E não é assim, gente. A maternidade, o amor materno não é instintivo como ensinaram pra gente. Né? Tem um livro que chama O Mito do Amor Materno, que eu acho muito interessante de vocês lerem. Tem PDF na internet, é só pegar pelo PDF, é um livro muito interessante. Eu fiz o meu TCC da Síndrome de Down baseado nesse livro, falando sobre a dificuldade do acolhimento. Né? E nosso valor é a honestidade para admitir que a gente tem dificuldade para acolher. Porque tem hora que é muito dolorido, a gente escuta coisas muito difíceis, porque aquele coração está muito machucado. Ah, mas como? Ela teve um bebê, ela tem que estar feliz. Ela não teve o bebê que ela estava esperando. Então, a gente fala que é um bebê inesperado. Né? Transparência, que também permeia toda a nossa administração, e respeito ao direito à vida de todo e qualquer cidadão. Esse cidadão
com deficiência ou sem deficiência, ele tem uma potência que vai ser desenvolvida. E vocês, educadores, são responsáveis por desenvolver essa potência. Ah, mas como? Eu não sei. Mas como? Não me ensinaram. Mas como é que eu vou fazer? A gente vai atrás. Então, quando a gente fala de empatia, que é o nome do instituto, a gente tem que pensar que eu preciso me colocar no lugar daquela mãe e pensar como é que eu vou fazer para que as coisas aconteçam. Eu não sei se vocês já assistiram esse filminho, mas eu acho que ele é interessante para a gente continuar a nossa conversa depois. A gente vai queimar o filme. What is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I have it, yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. I'm getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então, hoje a gente vê todo mundo falando de empatia, né? Empatia aqui, empatia ali, precisamos desenvolver empatia, escolas com empatia, não sei o que lá com empatia. Mas o que é empatia, né? E a gente tem lido muito sobre questão de inteligência emocional. Uma pessoa emocionalmente inteligente é uma pessoa empática. Se a pessoa não é empática, ela desenvolve a empatia. É só ela começar a trabalhar com isso. Será que é? Não sei, né? Mas quando a gente pensa nisso, em ver a vida pela perspectiva do outro, na verdade é o que todo ser humano deveria pensar que deveria fazer, né? Eu me coloco no seu lugar e falo, nossa, como deve ser difícil, né? Só vamos pensar, eu não vou levar a conversa muito adiante, mas nos últimos 4 anos, muita gente não viu a vida pela perspectiva das outras pessoas. Então, a gente ouviu muita coisa, por exemplo, a criança preta e pobre, ela é preta e pobre porque também ela é vagabunda e não trabalha.
A gente cansou de ouvir isso. E ninguém pensou que aquela mulher pega o ônibus às 4 da manhã, leva 4 horas para chegar no emprego, sai às 4 da tarde, leva mais 5, 6 horas para chegar em casa e está fazendo das tripas coração. Porque aquele menino tem um mínimo dentro de casa. Então, quando a gente nos coloca no lugar do outro, a gente percebe o quão diferente a vida do outro é. E isso é extremamente necessário, né? E quando eu vejo a vida do lugar do outro, eu troco de perspectiva. E aí, quando eu começo a me questionar, será que o que eu estou fazendo é suficientemente certo? Será que o meu comportamento no mundo é um comportamento certo? Será que eu estou realmente fazendo diferença no mundo? Eu preciso fazer diferença no mundo? E como educador, a gente começa a perguntar, será que o que eu estou fazendo na minha sala de aula, na minha escola, no meu entorno, é suficientemente bom? Será que o que eu estou fazendo na comunidade onde a minha escola está, com aqueles alunos ali, é suficientemente bom? Então, quando a gente começa a pensar na empatia e na educação, eu começo a questionar os meus valores como ser humano e os meus valores como profissional. E eu também preciso pensar que a empatia não é fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Porque todo mundo fala, faz para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa na rua pedindo dinheiro para comer. E eu dou para ela R$50. Ela vai no mercado e vai fazer a feira do mês. Não, ela foi no McDonald's. Mas, velho, como é que eu dou dinheiro para ela e ela vai comer no McDonald's? Você não tem nada na cabeça? Não, ela estava com vontade de comer um sanduíche no McDonald's. E qual é o problema disso? Ela não está falando do dinheiro dela. Nem você, porque você vai no McDonald's uma vez por semana. Por que você pode e ela não pode? Então, a gente tem que ter cuidado de quando a gente pensa que a gente está fazendo coisa que a gente gostaria que fizesse por nós. Não. Empatia é fazer para o outro o que o outro gostaria que a gente fizesse pelo outro. Tem que ter uma linha de equilíbrio aí que é muito tênue. Porque senão o outro também vai abusar da nossa boa vontade. Então, a gente precisa descobrir aonde está esse equilíbrio. Então, por que empatia? A gente fala tanto disso hoje, né? Virou moda, né? Porque é uma questão de sustentabilidade. Então, vamos buscar o equilíbrio, né? Deve ter uma ODS só de empatia, né? Porque eu vou cuidar de mim, eu cuidando de mim, eu cuido do outro, e eu cuidando do outro, eu cuido do todo. Então, eu estou falando de um equilíbrio cósmico, né? Então, eu vou me preocupar com natureza, com água, com adubo, com a Amazônia, porque tudo afeta a vida de todo mundo. Então, a empatia, se a gente for pensar bem grandão, né? A empatia tem tudo a ver com a sustentabilidade da nossa terra. Mas para que eu preciso da empatia? Isso vai ser muito importante porque a gente vai ver daqui para frente, né? A empatia muda paradigmas. Então, quando eu começo a pensar na vida do outro, a me colocar no lugar do outro, perguntar o que o outro gostaria que fosse feito por ele, né? Eu começo primeiro a substituir a minha inteligência guerreira por uma inteligência altruísta. Então, eu começo a ter parceiros, eu não começo a ter competidores. Então, se eu pensar na empatia de uma empresa, o meu colega é meu parceiro. Meu colega não está lá para puxar o meu tapete. Ah, mas será que dá para existir um mundo assim? Não sei. Eu acho que dá. Né? Eu acho que dá. Na escola, dá para existir um mundo assim? Eu acho que dá. Né? Eu vou passar a ser sensível. Né? Deixar de ter aquela questão dura de lidar com a vida. Porque eu vou começar a pensar mais com o sentimento. Eu não vou falar que eu vou pensar mais com amorosidade ou com o coração, porque vira uma coisa muito piegas quando a gente pensa nisso em relação à parte corporativa. Mas eu vou começar a lidar com o sentimento de cuidado para com o outro, o sentimento para cuidado para com aquilo que eu estou fazendo, o sentimento de engajamento com o meu trabalho. Então, muda toda a minha questão de vida, né? E eu vou sair do poder de dominação e vou passar para a lógica do cuidado. E aí, quando eu falo sair do poder de dominação para a lógica do cuidado, eu acho que com vocês que estão novinhos, é mais fácil conversar sobre isso. Porque quando eu cheguei aqui, eu contei para vocês que eu tinha uma professora de fonética que dava aula sexta-feira e fazia uma chamada às 7h30 da noite, às 9h e às 11h.
E se a gente tivesse ido embora entre 9 e 11, ela dava falta de todas as aulas. Ali é bem uma lógica de dominação. E era a pior aula que a gente tinha. E a gente tinha que assistir aula. Então, que poder eu quero ter como educador? Como eu quero que as crianças me vejam? Como eu quero que os meus adolescentes me vejam? Eu posso estar cuidando, ou eu posso estar simplesmente olhando para eles de cima para baixo. Ah, mas e nesse mundo que a gente está vendo aí? Eu não quero que eles me vejam como um igual. Gente, é um igual respeitoso, não é um igual desrespeitoso. E dá para se ver como um igual respeitoso. Não é impossível. É só cada um ocupar o seu lugar de fato e de direito. Então, também é uma coisa para vocês começarem a pensar. Que tipo de professor vocês querem ser? Aquele que domina ou aquele que trabalha junto? Aquele que ensina junto? Né? Eu aprendi muitas coisas com o Paulo Freire. Então, a gente quer construir, quer aprender junto, ou a gente não vai aprender nada junto e a gente quer só ensinar para os outros? A gente vai estar vivendo dentro de uma soberba de que eu sei tudo e eu vou ensinar tudo porque o outro não tem nada para ensinar. A pessoa com deficiência tem muito para ensinar. A pessoa com síndrome de Down tem muito para ensinar. O autista, qualquer nível que seja, tem muito para ensinar. Qualquer pessoa tem muito para ensinar. Então, quando eu saio do poder de dominação, eu começo a me dispor a aprender com os outros também. Inclusive, com aquela pessoa que na escola todo mundo comenta e fala o problema daquela criança é que ela tem mãe. E eu já escutei isso, porque eu fui muito tempo problema dos meus filhos. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? A vida só é bonita porque ela tem diversidade. Se a gente tiver um jardim de uma planta só, é um jardim sem graça. Mas se eu tiver um jardim com todo tipo de flor, eu vou ter um jardim maravilhoso. É por isso que a vida é maravilhosa, é por isso que a vida vale a pena. Então, a gente conversou sobre empatia, porque agora a gente vai conversar sobre o problema daquela criança que ela tem mãe. A gente sabe que cuidar de uma criança é uma coisa completamente incerta. Desde que o bebê nasce, até quando ele fizer 30 anos, ele vai ser seu filho, 60, enquanto ele for seu filho, você nunca sabe o que vai acontecer. Não tem script, não tem manual, então você tem que ser doido para ter filho. Você tem que ser doido, é verdade. Eu tive 3 meninos prematuros, e acho que eu fui muito teimosa, porque, olha, eu vou contar uma coisa. E os meus 2 mais velhos têm transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, eu fui muito na escola. E o problema do Bruno sempre foi a mãe do Bruno. Então, e a gente ouve por aí, a gente tem ainda um imaginário do que é ser mãe. Né? Então, olha o que a gente escuta, né? É diviníssimo ser mãe. Ainda tem esse senso comum. A gente foi um monte de bobagem. Nossa, eu sou abençoada por Deus por ser mãe. Nossa, eu sou benfeitora da criação. Eu pesquisei, tá? Isso aí eu não coloquei da minha cabeça. É muita bobagem. Eu não ia pensar tanta bobagem sozinha. Assumir perante Deus o dom da criação. A incontestável e mais linda demonstração do amor de Deus por mim. A doação do amor incondicional. Eu tenho um tio que é obstetra, ele fala que a gente coloca a grade no apartamento para não jogar o bebê pela janela. É encarnar a divindade na Terra. É o auge da feminilidade. Gerar, parir e amamentar. Ou seja, aquela mulher que adota, ela não vive a sua feminilidade. A mãe que não amamenta, ela não vive a feminilidade, então é meio esquisito, né? Então, aí a gente chega com um texto como esse. Alguém lê para mim, por favor? Aquela menina. Ela, de base de alto nível. As mães perfeitas, os grupos aquele parto natural, sem anestesia, acompanhadas por uma doula. Amamentam em nível de demanda, até que a criança complete pelo menos 2 anos de idade.
usam fraldas para pôr De pano. por uma questão de sustentabilidade ambiental. Tem uma paciência Inesgotável. infinita, profunda e sincera. Jamais se aborrece por não ter tempo para si. Jamais sentem vontade de colocar um fone de ouvido no volume máximo. Praticam uma doação completa, que é sinônimo de maternidade nas teorias. Leem todos os livros técnicos sobre a maternidade, tem todas as teorias na ponta da língua. Tem 2 filhos. Um é maldade com o filho único. A partir de 3 é errado. Em termos de sustentabilidade. O planeta já tem gente de muitos. Essa mulher existe? Não. Ela não existe. Mas ainda tem bolhas onde as meninas acham que essa mulher existe. Ainda tem bolhas que as mulheres vão parir achando que elas serão a encarnação das mulheres. E vai chegar nas escolas de vocês, mulheres que têm certeza que elas são a encarnação dessas mulheres. E o que acontece quando nasce um bebê com deficiência? Todas aquelas coisas que a gente viu no slide lá atrás, que é diviníssimo, ela vai questionar cadê a divindade daquilo. Que ela foi abençoada por Deus, ela vai perguntar cadê a bênção? Ou que Deus é esse? Né? Benfeitora da criação, benfeitora coisa nenhuma. Eu já escutei de uma mãe, ela falou que ela era uma fábrica de bebês quebrados. Então, que benfeitoria de criação tinha. Né? Tem uma outra. É o amor de Deus por mim. Deus não me ama. Olha o bebê que Deus me deu. Então, quando nasce um bebê com deficiência, ela tem todos esses questionamentos. Esses questionamentos vão passar? Não. Eles vão melhorar. Eles são como uma pedra. Você joga uma pedra no rio, vai fazer um monte de ondinha, aquela pedra afunda. De vez em quando passa uma lancha e aquela pedra vai se mexer e ela vai fazer onda de novo. Então, é um sentimento que vai e vem, e vai e vem. E ele vai aparecer na escola. Ele vai aparecer quando a criança sai do Fundo 1 e vai para o Fundo 2. Ele vai aparecer quando aquela criança vai para o ensino médio. Quando ela está no Fundo 1, ela vai aparecer porque aquela criança não consegue aprender a ler. E falaram para aquela mãe que só precisava de um pouquinho mais de tempo. Mas já passou tanto tempo que aquela criança ainda não consegue ler. A professora não está ensinando meu filho a ler. É a professora? Não, não é a professora. A professora até tem muito boa vontade, mas não é só a professora. Falta alguma coisa naquela criança, mas alguém falou para aquela mãe que não faltava nada, que ela só precisava de tempo. Então, é uma coisa que a gente não faz com o mundo. A gente não dá esperança de uma coisa que não vai acontecer, porque esperança é o bem mais sagrado que ela tem. Esperança, a gente não brinca com esperança de não. Porque quando aquela esperança não funciona, aquela mulher ela vai sofrer demais. E eu gosto muito do Adorno, que ele fala que a estética é a esperança de nos parecermos com uma obra de arte. Isso serve para os grandes artistas, né? Mas serve para nós, mulheres, que vamos ser mães. Então, a gente fica achando que o nosso bebê é o bebê mais lindo do mundo. Vocês lembram da história da coruja? A coruja falou para outra ave, não coma meu bebê. Como eu vou saber que seu bebê é seu bebê? O meu bebê é o bebê mais lindo do mundo. O bicho vai lá e comer o bebê da coruja, porque o bebê de coruja é horrível. Então, essa beleza, ela é também diferente de um para o outro. Né? Mas é muito necessária essa ideação que eu tenho do meu filho. Porque é isso que me faz me apegar àquele bebê que ainda está na minha barriga. Então, se vocês escutarem alguém falando, eu não faço questão nenhuma de ser o bebê, se ele é parecido comigo, com meu marido, que ele vai ser ou que ele não vai ser, meu bebê vai ser o que ele quiser. Tem alguma coisa errada aí, desde a gestação. Porque você precisa ter essa ideação do que o seu filho vai ser. Faz parte, é normal, é natural. Né? Esse narcisismo materno ou paterno, de me ver no meu filho, de fazer planos para o meu filho, ele é saudável e ele é necessário. Mas o que acontece? Eu faço tudo isso. Aí eu vou parir.
Desculpa. Aí eu vou parir, chego na maternidade, eu tenho um bebê que não é nada daquilo que eu imaginei. Vamos pensar no bebezinho com Down, por exemplo. O bebezinho com Down, ele não parece com ninguém na família. Como é que eu vou amar um bebê que não parece comigo? Não parece comigo, não parece com meu marido, não parece com meu sogro, não parece com meu sogra, não parece com ninguém. Né? E tem que ter reflexo. Então, essa mãe precisa reconstruir toda aquela maternidade dela, reconstruir aquele bebê, se desfazer dos seus sonhos, para depois ela pensar que ela tem um bebê novo ali, ela vai aprender a amar aquele bebê. E como é que é com a mãe de um autista? Eu estou começando a trabalhar com autismo agora. Eu acho que deve ser muito mais difícil. Porque a mãe de um autista, ela lidou com um bebê que ela imaginou por um tempo. Por 1 ano e meio, por 2 anos, por 3 anos, por 4 anos. De repente, ela acordou de manhã e o bebê que ela tinha não está mais lá. Então, ela tinha um bebê real, de carne e osso, que ela pegava, que convivia, que olhava para ela, que falava com ela. E, de repente, aquele bebê foi embora. As mães de crianças com autismo, elas falam, eu fui dormir com um filho e acordei com outro. E elas precisam lidar com esse luto que a gente chama do filho que ela perdeu. E esse filho está na sua sala de aula, está na sua escola. E essa mãe frequenta essa escola todo dia. E ela tem expectativas para esse filho. Expectativas que são jogadas em cima de vocês também. E a gente vive num mundo, né, que a doença tem realidade de valor de doença numa cultura que reconhece doença como doença, saúde como saúde. E a gente ainda vive num mundo onde a deficiência é vista como doença. A síndrome de Down, ela não é uma doença porque ela não tem questões de saúde. Ela é uma condição genética. Mas a sociedade olha para a criança com síndrome de Down e fala, ela tem uma doencinha. Então, aquela mulher está na pracinha e fala, que doencinha que ela tem? E ela vai falar para você, eu queria dar na cara daquela mulher. Por quê? Da mesma forma que ela não teve informação, aquela mulher não teve. Mas ela não quer dar informação para aquela mulher, porque ela ainda está machucada. O que a gente costuma dizer é que a mulher que não foi acolhida, ela também vai agredir as outras pessoas. Porque se eu engolir meu filho do ela abaixo, você também vai engolir meu filho do ela abaixo. É essa mulher que vai entrar na escola com os 2 pés na frente. É essa mulher que vai brigar na natação, que vai brigar na pré-escola, que vai brigar no fundinho. Ela vai brigar por tudo. Porque ela não conseguiu ainda se tocar, que é aquele filho que ela tem. Tem possibilidades, que são outras possibilidades. Ela vai descobrir essas outras possibilidades. Mas alguém precisa ajudá-la a descobrir essas outras possibilidades. E aí a gente tem todas as nossas questões, né? E o que a gente aprendeu? Penso, o que Descartes falou? Penso, logo existo. E o que falam de uma pessoa com síndrome de Down? Uma pessoa com síndrome de Down não tem capacidade de abstração. Eu questiono isso muito, tá? Porque eu vejo muita criança com Down no instituto que brinca de boneca, que brinca de aviãozinho, que você vê abstraindo horrores. Então, não sei onde tiraram isso. Então, o médico chega com essa mãe e fala, ele não vai andar, ele não vai falar, ele não vai aprender, ele não pensa. Então, na cabeça dessa mãe, o filho dela não é um ser social, porque ele não existe. Então, ela está lidando ali com uma criança, o que vai ser dele? O que vão fazer com ele? O que eu vou fazer com ele? E falaram para mim que não vai ser nada. E a gente, como sociedade, a gente tem que começar a mostrar que ele tem potência. Que a gente enxerga a potência naquela criança, que a gente enxerga coisas que ele vai alcançar no tempo dele. Não estou falando assim, agora no tempo dele, não, no tempo dele ele vai aprender a ler. Não. No tempo dele, ele pode ser um auxiliar de cozinha. Tem vários meninos que podem ser auxiliar de cozinha. Ele pode ter uma ocupação, ele pode ter um trabalho. Vocês conheceram o Thiago hoje? O Thiago é um menino maravilhoso, gente. Eu uso o Thiago como exemplo. O Thiago, assim, eu falo que o Thiago, meus olhos brilham, porque o Thiago é um exemplo de que dá para ser o que ele quiser ser. Né? O Thiago apresentou hoje à tarde, gente. Tem lá no, se vocês quiserem assistir. Thiago é um homem com síndrome de Down, que faz parte de um outro instituto que se chama Instituto Simbora Gente.
E ele trabalha lá há mais ou menos 15 anos, e também trabalha numa outra empresa. Então, a nossa dinâmica de hoje à tarde foi, a gente conversou com o pai, porque sempre a gente fala das mães, né? Então, a gente conversou com um pai que tem um filho com autismo, e a gente trouxe as pessoas do Instituto Simbora Gente para que 2 palestrantes com síndrome de Down, 2 pessoas palestrantes com síndrome de Down, pudessem falar sobre as potencialidades deles, porque sempre que a gente olha para a deficiência, a gente olha para o que falta, né? Não para o que está ali. E a gente não costuma tratar as pessoas com deficiência como pessoas, nem sequer, a gente não tem esse olhar, né? Então, eles vieram e se apresentaram para a gente. Sempre que a gente organiza um evento na Reinventando a Educação, para a gente é muito importante que todas as vozes falem por si, não é a gente sair roubando a voz de ninguém, né? Então, para a gente era muito importante que os alunos, que vocês pudessem conhecer essas pessoas e essas histórias de vida, né? Eu acho que foi bem enriquecedor, né, Viviane, a gente poder falar com eles e tal. E não sei se vocês viram o dia 16 à noite, todo mundo viu? Vocês assistiram o Cadu também, com 12 anos de idade, falando de bullying, né? Então, assim, é uma criança que sofre bullying, que passou pela situação, deu a volta por cima e hoje trabalha, com 12 anos de idade, trabalha formando outras crianças, porque é nisso que a gente acredita, na formação por pares também, formando outras crianças anti-bullying, né? Isso é bem importante. Então, todo evento que a gente organiza tem esse perfil. Vocês vão ver sempre vai ter esse perfil. Assistam a participação do Thiago hoje. É muito tocante. Assim, o Thiago é genial. Ele é genial. Vocês vão ver o Thiago e a Beatriz. A Beatriz é uma menina que tentou trabalhar. Ela não mora em São Paulo, ela mora no interior. Então, o Simbora fica aqui em São Paulo. Ela vem para São Paulo para poder fazer as dinâmicas do Simbora, mas não pode estar aqui todo dia. E ela não conseguiu um trabalho. Ela é uma mulher de 26 anos que não conseguiu um trabalho remunerado. Então, como todas as pessoas rebeldes que não encontram seu lugar no mundo, ela precisou empreender, né? Então, hoje ela empreende e vende coisas, artesanatos, coisas feitas com mandala, né? Uma das melhores terapias que existem é a terapia da mandala. Então, ela usa aquilo que era terapêutico também como fonte de renda para ela. E uma coisa que eu acho sensacional, é ela que faz. Porque a ele e eu, a gente sabe que às vezes não é bem assim. Nem na escola é assim, né? Às vezes o professor tem que dar um jeitinho no desenho, né, do aluno, para a mãe não ficar triste porque ele não conseguiu fazer ali dentro da margem, enfim. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Mas a Bia que faz, ela faz coisas maravilhosas. Então, a gente está lidando com uma mãe que ela ficou com um buraco. Ela tem que trabalhar esse buraco. E ela vai levar a vida inteira trabalhando esse buraco, né? Ela muitas vezes não consegue se vincular nesse bebê, porque lembra, o amor é como espelho. Ela não se reconhece naquele bebê e muitas vezes ela não vai se reconhecer naquele, né? Nossa, que bruxa. Não, gente, não é. É difícil. É muito difícil, né? Ela vai ter uma relação funcional com aquela criança e não parental. Então, senta lá, fica ali, né? Mas ela não exprime nenhum tipo de carinho. Ela não consegue. Ela não consegue. E tem muita mãe de criança comum que também não consegue. Então, por que a gente vai falar da mãe da criança com deficiência e não falar da outra, que não tem nada, e não consegue ter uma relação parental com o filho dela, né? O espelho dela quebrou. Então, é nossa responsabilidade ou consertar o espelho, ou ajudá-la a comprar um espelho novo, né? Para que ela se reconheça naquele espelho, né? Ela vive de frustração em frustração. Então, quando a gente fala de que a empatia, ela me tira do poder de dominação, é aí que ela, nesse amontoado de frustração. Meu filho não aprende, porque o professor não ensina. Meu filho não aprende, porque nessa escola não tem uma sala de areia. Meu filho não aprende, porque o diretor da escola não tem boa vontade. Meu filho não aprende, porque a escola. Meu filho não aprende, porque a escola. Quem é essa mãe? Por que ela é o problema daquela criança? Por que eu não consigo chamar essa mulher e escutar o que ela tem para dizer? Por que é tão difícil eu me colocar no lugar dela? Porque dói. Imagina o quanto que não dói nela. E ela está emocionalmente exausta. Ela acha que ela não vale nada, porque ela é uma fábrica de bebês quebrados.
ela acha que ela não vale nada, porque quando ela vai para a pracinha, o filho que está ali do lado dela fala inglês, francês, japonês, vai no taekwondo, vai na natação, vai não sei aonde, porque muitas vezes a maior inimiga de uma mãe é outra mãe, principalmente na pracinha, né? Ou no parquinho do condomínio. Né? Reunião de pais. Reunião de pais. Grupo do WhatsApp. Né? Às vezes elas nem fazem parte do grupo do WhatsApp, para evitar. Elas nem querem. Ou então eles nem colocam, né? Para evitar. Né? Ela está exausta. Por que ela está exausta? Porque é essa mulher que colocou a vida na estante, que vai para a PAI, que vai para André Luiz, que vai aqui para a USP, e mora lá onde Judas perdeu a meia. Então, você imagina uma mãe que mora em São Mateus, que é longe, e vem para a PAI da Vila Mariana uma vez por semana, o filho dela ter 40 minutos de terapia com outras 3 crianças na mesma sala, para ela aprender o que ela tem que fazer em casa. Isso, aí ela leva, sei lá, 2 horas para chegar na PAI, sai da PAI 4h30 da tarde, quanto tempo ela vai levar para chegar em São Mateus? Aí no dia seguinte, não é na PAI, é nas casas André Luiz lá em Guarulhos. Aí no outro dia, é no Cian, lá no Jaguaré. Como é que essa mulher vai trabalhar? Por isso que ela está fisicamente exausta. E às vezes as mulheres exaustas, elas são agressivas, não é porque elas gostam de ser agressivas, é porque elas já não aguentam mais. Então, como é que a gente vai lidar com ela? Né? Ela não sabe mais o que fazer com aquela criança. Ela faz, e aquela criança não desenvolve. E ela olha no Instagram e tem um monte de criança desenvolvendo. Ela olha no Instagram e vê aquela criança de classe média alta que faz a terapia não sei aonde, que deve custar um rim, um fígado, e o filho dela não tem dinheiro, então a culpa é dela, porque o filho dela não pode fazer parte daquela terapia. Eu tenho que ir para aquela escola estadual lá no cantinho do bairro, que ele fica lá no cantinho da sala e tem da bola para ele. Né? Ela vai atrás de consultas médicas. Gente, eu comecei a trabalhar no mês passado na Associação Fernanda Bianchini. Na Fernanda, ela está atendendo agora, além das crianças cegas, crianças com paralisia cerebral e síndrome de Down. As crianças com paralisia, vira e mexe, estão na USP, no HC. Elas têm que chegar lá às 6h30 da manhã. E as mães não sabem que hora que elas saem. Elas ficam lá, tem que fazer exame, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e fica sem comer. E uma hora vai embora para casa. Muitas daquelas crianças são carregadas no colo, porque não tem uma cadeira. Porque é essa mãe. E aí tem que estar na Fernanda. Se falta na Fernanda 3 vezes, sem justificativa, pede a vaga na Fernanda. Se faltar na escola, chama o conselho tutelar. Mas ela não foi na escola porque ela está no HC. E como é que você vai lidar com essa mulher? O que você vai fazer por essa mulher? A sensação de mais-valia, de impotência que ela tem é muito grande. E é essa mãe que é o problema daquela criança. E é essa mãe para quem a gente precisa olhar. Não como um problema, mas é alguém que, se você chamar, ela pode te ajudar a achar a solução. Porque às vezes pode ser simples. Eu lembro, minha maior briga com meu filho mais velho era pedir que desse mais atividade para ele fazer. Se você der mais atividade para o Bruno fazer, eu te garanto que ele não vai levantar e ficar passando pela sala. É só isso que ele precisa. Taca atividade para esse moleque. Ah, mas eu não posso dar mais atividade além do que eu estou dando para todos os colegas. Então ele vai levantar e ele vai fazer o que ela dentro da sala de aula. Só dá atividade, eu estou pedindo isso. Aí mandava atividade. O que você tem na mão, Bruno? É um livrinho que minha mãe me deu. Não pode, tá aqui. Eu fiz a pancada de colocar o menino com TDAH numa escola alemã. Né? Então, é essa mãe que eu queria que vocês pensassem. O problema daquela criança é essa mãe que está esgotada. E é por essa mãe que vocês têm que olhar. Eu sei que vocês têm 40 crianças na sala de aula, mas não são as 40 crianças que têm uma mãe como essa. São 2, são 3. Nossa, mas eu não dou conta nem de 2 crianças. Mas se a gente pensar como educador, que a gente pode se colocar no lugar dela e perguntar o que eu posso fazer por você, o que você gostaria que a gente fizesse para você, ela pode falar que nada. Mas só você perguntar, você vai tirar o peso dos ombros dela, porque ela vai sentir que alguém se importa.
É isso que ela precisa. Sentir que alguém se importa. E perceber que sempre tem para onde ir, sempre tem outros caminhos, outros sonhos, outras histórias, outras coisas para fazer. E quando vocês ajudam essa mãe a perceber que existem outros caminhos, outras histórias, outros sonhos, ela vai querer caminhar esses outros caminhos. Ela vai começar a abrir o leque de expectativas dela, em relação à escola, em relação ao filho, em relação ao próprio mundo. Eu acho que é nossa responsabilidade fazer com que isso aconteça, como educador, como mães, como instituições. Porque, principalmente em relação ao autismo, o número de crianças autistas está aumentando absurdamente. E o que a gente vai fazer com essa grande população de mães de autistas? A gente vai deixar, vai ter, de repente, um levante de mães de autistas e elas vão invadir as nossas escolas e a gente não vai saber o que fazer com elas. Então, a gente precisa saber. Eu estou à disposição de vocês, o Instituto está à disposição de vocês, eu trouxe o material do Instituto, se vocês quiserem saber mais, vou passar para vocês. E podem contar com a gente nas escolas, aonde for, a gente vai falar sobre o problema dessa criança que ela tem mãe. Obrigada, Lívia.